Olá a todos. Então, vamos começar aqui a apresentação sobre biodigestores, né? Falando sobre seus conceitos, seus benefícios, os tipos de dimensionamento no final de um modelo canadense. A gente vai aprender como fazer um dimensionamento de um bem fácil, bem rápido. Mas antes, gostaria de apresentar quais serão nossos objetivos aqui com essa apresentação, né? Então, primeiro, eu quero deixar claro que o público-alvo é para a comunidade acadêmica. Vamos falar sobre os conceitos de biodigestão, sobre os fatores físico-químicos que vão estar aliados a cada uma das etapas que vão envolver o funcionamento do biodigestor. Então, a gente vai falar em alguns momentos sobre uma faixa ideal de pH, temperatura, e entre outros tantos fatores que podem existir e que podem comprometer ou não a, a digestão anaeróbia. A gente também vai falar dos tipos de biodigestores e a modelagem de um biodigestor no final com o seu dimensionamento. Bom, então, vamos começar, né? A gente primeiro precisa falar sobre o processo anaeróbio e quais são os seus benefícios, né? Afinal, por que a gente quer estudar o processo anaeróbio? Bom, ele primeiramente produz biofertilizante. Ele, por ser anaeróbio, como o próprio nome já diz, anaeróbio não vai precisar ter entrada de oxigênio, então não precisa ser gasto com energia para aeração. Ele vai ter a produção de metano, que é um biogás muito importante, fonte de combustível, serve para alimentar caldeira, para gerar calor, é muito sustentável, ele pode ser aproveitado, ele é de interesse para a indústria. O processo anaeróbio também é muito eficaz para tratar os resíduos orgânicos. Essa é a principal função em si de um biodigestor, geralmente. E ele é capaz de trabalhar com uma grande variação na taxa desses resíduos orgânicos. Isso também é muito importante porque quando está se tratando de como dar fim a esses resíduos, geralmente se preocupa muito em como a gente poderia ter, por exemplo, para uma fazenda de suínos, um biodigestor que desse conta desses resíduos, né? Sendo que você não consegue controlar a frequência desses dejetos que estão entrando no biodigestor, mas aqui isso não é problema, a gente consegue trabalhar com diversas vazões é, de dejetos entrando para o biodigestor e ele não vai ter nenhum problema de trabalhar ali e fazer esse processo biotecnológico perfeitamente. A única desvantagem que poderia ser citado aqui é que as bactérias metanogênicas podem ter um start lento para, no caso, começar a ter a sua produção de biogás e começar, de fato, a fazer esse tratamento. Mas, antes disso tudo, a gente já está falando aqui de vários conceitos um tanto quanto complicados, né, sobre a biodigestão, sobre as bactérias metanogênicas. Então, vamos começar pelo começo, né? Então, o que seria exatamente a biodigestão? Biodigestão é aquele processo onde as bactérias anaeróbias, que não usam oxigênio, novamente, vão fazer a decomposição da matéria orgânica como o resto de alimentos e dejetos. É só isso, é muito simples. Isso vai gerar biofertilizante líquido e biogás, que vai ser separado entre metano e dióxido de carbono. A biodigestão, ela acontece em duas etapas para converter essa matéria orgânica no metano e no dióxido de carbono e em alguns outros componentes que a gente vai ver depois, que ocorrem ali ao decorrer da biodigestão. Mas essas duas etapas são basicamente a formação de ácidos e a formação de metano. Aqui eu vou mostrar para vocês um fluxograma de como que ocorre esse processo da produção de biogás. Eu acabei de citar que ocorreria em duas etapas essa produção, essa biodigestão, né? E se eu pudesse separar elas, aqui seria, até aqui, seria a etapa 1, e aqui
Ficou bem feio, né? Mas tudo bem. Seria a etapa 2. É bem difícil escrever aqui com a caneta, mas é só para especificar. Que aqui a gente vai sair de complexos de resíduos orgânicos complexos. Aqui, esses resíduos vão sofrer hidrólise, vão se transformar em compostos orgânicos mais simples. Depois vai ter a citogênese, vai passar para ser ácidos orgânicos, vai ter a cetogênese, vai se formar água e CO2 e acetato. Da água e do CO2 e do acetato vão ter dois tipos de reação separados aqui, que vai formar o metano e o dióxido de carbono pela etapa da metanogênese. Então aqui a gente já falou da metanogênese, que a gente já citou que aqui é onde as bactérias poderiam ter um start lento. Deixando claro, é claro, que todo esse processo aqui ele é guiado, ele é feito, né, com o metabolismo, com as reações bioquímicas das bactérias. São elas que vão fazer todas essas conversões aqui para a gente, certo? E, por último, a gente vai ter uma última etapa aqui, que é a sulfetogênese. Eu vou falar separadamente sobre cada uma dessas etapas aqui a seguir, então não vou permanecer ali no fluxograma. Então, começando, né, primeiro com a etapa 1, que eu tinha citado lá no slide anterior, que é a formação de ácidos, e a primeira etapa da formação de ácidos é a hidrólise. Na hidrólise, a gente vai ter materiais orgânicos complexos que vão se tornar compostos dissolvidos mais simples. E os principais hidrolisados nessa etapa vão ser a celulose, as proteínas e os lipídios. Aqui a gente começa a entrar nos primeiros fatores físico-químicos que podem ser determinantes para ter uma etapa mais proveitosa e, consequentemente, mais rápida, mais eficiente, que é, aqui a temperatura ela tem que ser maior que 20 graus Celsius e o tamanho das partículas tem que ser elevado. Perdão, o tamanho das partículas elevado é o fator limitante aqui, certo? Então não tem que ser elevado. O que ocorre aqui é que justamente quanto menor o tamanho da partícula, maior a área de contato para que as reações químicas ocorram. Então, consequentemente, um menor tamanho das partículas vai fazer com que essas reações ocorram mais rápido e, claro, que elas possam acontecer mais facilmente. Inclusive, em vários biodigestores, tem até um sistema de tritura que vai triturar essa matéria orgânica que vai ser lançada ali, para que toda essa reação aconteça ali com a matéria orgânica já bem triturada. Isso daí ocorre facilmente, bem rapidamente. Então, continuando aqui com a formação dos ácidos, a gente chega na nossa segunda etapa. Então, só deixando claro, a gente acabou de passar aqui pela hidrólise. E agora a gente vai ir para a acidogênese, ainda aqui na nossa etapa 1, certo? Então, aqui na acidogênese, a gente vai utilizar outras bactérias facultativas que vão degradar outros compostos mais complexos, que vai ser o butirato, etanol, propionato e dentre outros. E aqui a gente vai ter outras bactérias presentes para realizar essas reações, essas conversões, que eu não vou arriscar de falar o nome de nenhuma delas aqui, mas são elas que vão fazer todo esse trabalhinho para a gente, certo? E essa é uma etapa muito simples, ela só vai transformar esses compostos em compostos mais simples para chegar na cetogênese. Aqui é a etapa final da formação dos ácidos, então aqui a gente vai ter os produtos finais como hidrogênio, gás carbônico e acetato. Exatamente como a gente está vendo aqui, né? Hidrogênio, gás carbônico e o acetato, certo? Então, a gente finalmente já pode passar para a etapa 2, que é a etapa da formação de metano, que vai englobar aquela última parte ali da biodigestão. A formação de metano, ela começa com a metanogênese. E o principal objetivo aqui é a conversão dos produtos da etapa anterior em dióxido de carbono e metano. Como que isso vai ser feito?
como a gente pode ver lá no fluxograma, a gente vai ter dois caminhos que vão se dividir. Voltando aqui para o fluxograma, um que sai da formação aqui da água e do dióxido do dióxido, esse caminho aqui, certo? E esse caminho aqui que sai do acetato. Esses dois caminhos, eles vão se dividir formando a mesma coisa, e esses dois caminhos fazem parte da metanogênese, mas com isso, né, a gente pode dividir a metanogênese em duas partes, que vão ser com as bactérias que vão ser as acetoclásticas e as bactérias que vão ser hidrogenotróficas. As acetoclásticas são justamente aquelas que vão vir ali do caminho que foi feito com o acetato, e as hidrogenotróficas com o hidrogênio CO2, certo? Então, fica bem claro isso, né, pelo próprio nome, mas essas duas etapas são bem diferentes e cabe dizer como que cada uma delas vai se comportar. Então, aqui, como eu já disse antes, na acetoclástica vai ter o acetato como fonte de energia de carbono, vai produzir cerca de 60% a 70% de metano, vai fazer essa reaçãozinha aqui do acetato, se transformando em CO2 e metano, e a qualidade do biogás vai depender bastante da atividade das bactérias que vão ser envolvidas nessa etapa aqui, e a gente vai ter o pH ideal para essa etapa também, que é entre 7 e 8, certo? E aqui, para as bactérias metanogênicas hidrogenotróficas, a gente vai ter o CO2 como fonte de carbono e o hidrogênio como fonte energética. A gente vai ter essa reação aqui do hidrogênio e do CO2 formando o metano e a água também, e esse processo aqui vai ajudar a estabilizar o processo de digestão, que o hidrogênio, quando ele é consumido, ele consegue deixar de se acumular e inibir algumas outras etapas do processo. E essa parte é muito importante, porque o hidrogênio, sendo consumido aqui, ele justamente ajuda o pH a ficar na faixa ideal, que a gente acabou de ver aqui, que o pH ideal é entre 7 e 8. Quando a gente tivesse mais formação de hidrogênio, a gente sabe que hidrogênio ionizável gera um ambiente mais ácido, então é interessante que esse hidrogênio seja realmente consumido para que ele não iniba a outra etapa aqui do processo, que a gente acabou de ver que precisa ter um pH numa faixa muito limitada aqui para funcionar, certo? E por última etapa, que a gente nem poderia chamar exatamente de uma etapa, mas a gente vai fazer esse adendo aqui, que é a etapa da sulfetogênese. O que é a sulfetogênese? Ela é uma etapa indesejada, na verdade, mas que, ao mesmo tempo que ela é indesejada, ela é comum de acontecer, ela, infelizmente, acontece eventualmente, de forma que não se pode evitar 100%, que é quando os despejos eles podem conter enxofre, e isso cria condições favoráveis para a produção de sulfato, para a produção de sulfeto, por meio da redução de sulfatos e sulfitos. O H2S gasoso ele é inibidor da metanogênese quando o DQO do resíduo sobre a quantidade de sulfetos aqui, quando a conta aqui de um sobre o outro for menor do que 7. E isso daqui poderia gerar odor, acúmulo de DQO e a redução do metano produzido, ou seja, a sulfetogênese é extremamente indesejável para o processo, ela vai inibir a metanogênese, que é a etapa mais crucial para a produção dos compostos que a gente está interessado, principalmente do metano. Então a sulfetogênese realmente é algo que se tenta evitar. E para evitar a sulfetogênese, o que a gente faz? A gente tenta deixar esses
fatores que influenciam todo o processo anaeróbio dentro das suas faixas que já foram muito bem estudadas e que já foram muito bem vistas quais são as suas faixas ideais. Então, aqui a gente tem a concentração de nutrientes, de carbono, nitrogênio e fósforo, que é a concentração ideal seria de 130 para 5 para 1. A gente tem que ver aqui o quanto de metais alcalinos que a gente pode ter. Então, aqui a gente tem para cada cátion um tanto que é estimulante, um tanto que é inibitório, um tanto que é muito inibitório, certo? Então, aqui a gente também tem para metais pesados, para nitrogênio, certo? Então, aqui a gente também tem fatores que podem indicar distúrbios no nosso biodigestor, como baixo pH, que eu já tinha citado antes, que o hidrogênio lá não está sendo consumido, aumento na porcentagem de CO2, aumento na concentração de ácidos voláteis, e por assim segue todos os fatores que vão influenciar esse processo e que podem acabar alavancando a sulfetogênese, levando a um resultado não muito favorável para o nosso processo de biodigestão, certo? Então, aqui a gente começa a falar, finalmente, dos tipos de biodigestores que a gente tem. Esse aqui é o tipo de biodigestor chinês. Todos os tipos de biodigestores, na verdade, apesar de todos eles terem um desenho ali e tudo mais, todos eles têm um funcionamento totalmente simples, que vai ser, ele vai ter uma caixa de alimentação, onde você vai colocar os resíduos que você está querendo fazer o tratamento. Esses resíduos eles vão descer por um cano, vai chegar até uma espécie de cúpula ali subterrânea, onde ali vai ter todo o processo, onde as bactérias vão estar fazendo toda a biodigestão, que a gente acabou de ver todo o processo dessa biodigestão. Para cima dessa cúpula vai ter a formação de biogás e para o outro lado vai ter outro cano que vai subir e que vai dar a saída de biofertilizantes. Isso acontece praticamente como se fosse mágica a partir da capacidade biotecnológica dessas bactérias. Elas fazem tudo isso aqui para a gente sem muita dificuldade, certo? Então, aqui a gente vai ter exatamente esse esqueminha. Aqui vai entrar a alimentação, vai chegar aqui, vai ter o lodo. Esse lodo aqui vai fermentar, vai produzir biogás aqui para cima. Esse biogás vai ficar aqui. A gente pode tirar esse biogás aqui por essa válvula. E esse lodo, quando termina de fermentar, ele vai sair por aqui e a gente vai ter biofertilizante, certo? Então, para cada tipo de biodigestor, falando do chinês, né, ele vai ter suas próprias características, ele vai ter suas vantagens, suas desvantagens. Então, aqui eu vou passar rapidamente sobre todos os tipos que existem, sobre todas as características. Então, aqui, começando pelo chinês, ele tem uma estrutura em tanque de ferro cimento enterrado com uma cobertura rígida, né? Ele vai ter uma forma cilíndrica com base em uma cobertura hemisférica, que nem a gente viu ali, que toda a parte que tem o biogás ali vai ficar ainda para baixo da terra, e o biogás é coletado sobre essa cúpula rígida. Esse biodigestor ele vai apresentar algumas vantagens, como a durabilidade, a sua baixa manutenção e resistência a variações climáticas por causa dessa cobertura rígida que ele tem, que fica, de novo, por baixo da terra. A gente vai ver daqui a pouco um outro tipo de biodigestor, que toda essa parte que fica o biogás é literalmente uma lona que fica por cima da terra. Então, esse biodigestor, por exemplo, ele tem muita vantagem sobre esse outro tipo que eu estou falando, né? Então, alguns outros contras aqui é que ele tem um custo inicial, né? Afinal, essa estrutura de ferro, cimento e toda a mão de obra para construir ele é bem difícil, não é nada fácil. Mas é realmente muito durável o biodigestor chinês. Depois ele também tem a dificuldade de expansão, né? Ele é uma estrutura totalmente rígida, então é difícil de ajustar a capacidade dele, especialmente se você quiser ter um negócio, por exemplo, eu tenho uma fazenda e eu estou ali criando, por exemplo, porcos e eu estou querendo aumentar essa matriz, né? Eu estou querendo ter mais porcos, eu estou querendo talvez
começar a trabalhar com outro tipo de coisa na minha fazenda. Estou querendo, eu já trabalho com gado, agora estou começando a querer também produzir, começar a fazer queijo, por exemplo. Quero começar a aproveitar o soro do leite. Como é que eu faço? Aqui no biodigestor chinês não tem muito como você fazer isso. Quer dizer, tem, mas você fica muito limitado para você conseguir dar conta de todo o substrato que você vai tacar nesse biodigestor. Ele provavelmente não vai dar conta de tudo sem uma expansão, e essa expansão é muito difícil de acontecer. Então, complexidade na construção dele também é outro fator extremamente limitante para ele, certo? Outro tipo de biodigestor é o indiano. A grande diferença aqui é que ele vai ter essa parede, vou tentar marcar aqui, que vai separar esse processo aqui da entrada do cano de entrada da alimentação, que vai passar para cá e vai começar a fazer o nosso biofertilizante, que vai sair aqui por outro lado, vai ter essa separação aqui, certo? Além de que ele vai ter uma campânula aqui, que vai ficar para fora da terra, ao contrário do chinês, né? Mas o funcionamento dele é exatamente o mesmo, vocês podem ver que o esqueminha é o mesmo, só muda um pouquinho o design e a forma que ele é projetado, né? Mas a reação em si que acontece dentro dele, isso que eu acho que é o mais importante, é exatamente a mesma. Então aqui ele vai ter essas características, como sua estrutura, que também é com ferro-cimento, parcialmente enterrado com cobertura flutuante, ele vai ter uma forma cilíndrica, seu funcionamento é que o biogás ele é coletado sobre a cúpula flutuante e que se move conforme a produção de biogás. Então, essa campânula aqui, ela funciona como se fosse um êmbolo, certo? Que aqui vai começar a subir quando começar a formar mais ou menos biogás. Certo? Então, passando agora para falar sobre os prós e os contras do biodigestor indiano, é que ele tem uma facilidade de uso, né, por causa da sua cúpula flutuante. Ele também é mais flexível por causa da sua cúpula flutuante novamente, que vai se ajustar ao volume de biogás produzido, e tem um custo médio de, de projeto, de construção, né, o que deixa ele ali bem no meio termo, que pode ser muito interessante para qualquer projeto. E os contras é a manutenção, que essa cúpula pode exigir manutenção, né? Algo bem difícil de imaginar não dando problema, para ser bem sincero. A sua vida útil também pode ser bem limitada, de novo, por causa dessa cúpula. E ele também é muito vulnerável à variação climática, quando comparado ao modelo chinês, especialmente, claro, porque ele não fica por dentro da Terra, ele não tem essa resistência aos fatores climáticos, né? Ele, com qualquer variação ali, ele já começa a sofrer desses intempéries. E por último, o tipo de biodigestor, que é o canadense ou tubular. Aqui é um esqueminha bem feinho do biodigestor canadense tubular, mas que é totalmente funcional para que a gente possa entender como que ele funciona. Ele funciona literalmente como qualquer outro, ele vai ter uma caixa de entrada, aqui vai chegar o nosso substrato vai fermentar aqui dentro, o nosso substrato vai formar biogás aqui para cima. A diferença é que aqui para cima agora a gente não vai ter uma cúpula, a gente não vai ter um tanque de ferro-cimento, não. A gente vai ter lona de PVC, que essa lona de PVC ela vai começar a se expandir, né? Ela vai inflar ali, né? Como se você estivesse enchendo de fato essa lona com gás, e ali vai ficar armazenado todo o nosso biogás. E é só você conectar ali uma saída de gás depois, né? Para você fazer essa coleta e ter o seu biogás. E aqui, novamente, tem a saída do nosso lodo, né? Então, aqui vai sair o nosso biofertilizante. Como eu disse, o esquema de todos é praticamente o mesmo. Então, aqui a estrutura que ele vai ter um plástico coberto com uma lona flexível, mas o tanque dele ainda é de ferro-cimento, certo? O design que vai contar com uma forma cilíndrica com cobertura de lona, que vai se expandir, assim como eu já falei, e seu funcionamento
é que o biogás é coletado sobre essa lona flexível que vai se ajustar conforme o volume de gás. Isso é muito conveniente para diferentes tipos, para diferentes produções de biogás que você pode ter ali no decorrer dessa, dessa biodigestão, certo? Então, aqui os prós e os contras. Os prós é que ele tem um custo efetivo é, muito bom, ele é relativamente bem mais barato do que o indiano e o chinês. Ele também é muito mais fácil de construir. Ele também tem flexibilidade de operação, justamente por causa dessa lona de PVC, que ela é flexível. Então você não tem que ficar se preocupando ali de fazer a retirada sempre do biogás. E os fatores que são contras, né? Se a gente for comparar lá com o chinês, por exemplo, que ele era muito resistente a intempéries e tudo mais, aqui justamente tem uma lona de PVC cobrindo esse biogás. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, com a sua durabilidade, tem que ter uma manutenção regular, e a sua vulnerabilidade de condições climáticas, novamente, por causa dessa lona que pode ser danificada. Então, sabendo desses tipos de biodigestores e focando agora no biodigestor canadense, a gente vai aprender como dimensionar um biodigestor canadense. Por que o canadense? O canadense ele é definitivamente mais utilizado aqui no Brasil, justamente por causa do seu baixo custo e sua facilidade de instalação, né? Então, acho muito conveniente que, se for para saber fazer o dimensionamento de algum, é interessante saber fazer o dimensionamento de um biodigestor canadense. E é muito fácil. É claro que os cálculos eles podem ser muito mais complexos, com, dependendo do quanto de precisão você quer fazer esse biodigestor, mas, basicamente, se for para só pensar em fazer um biodigestor satisfatório, a gente só precisa saber da nossa concentração de sólidos voláteis, ou seja, do quanto de substrato que está entrando, do número de matrizes, que é o tanto de porcos que podem estar na sua fazenda, produzindo esses sólidos voláteis, os dejetos, né? A produção de dejeto por matriz, ou seja, quanto que cada um desses animais está produzindo de substrato, e a carga orgânica volumétrica. Aqui estão as três fórmulas que a gente vai usar para a gente conseguir chegar no volume do biodigestor, na vazão dele. Tá ficando um pouco feio aqui. Então, aqui o Q de vazão, o V de volume e o TRH é o tempo de retenção hidráulica, que é justamente o tanto de tempo que você tem que deixar esses compostos lá dentro do biodigestor para até que você possa finalmente colher o seu biogás e o seu biofertilizante de lá de dentro, certo? Então, outras coisas importantes é que a sua relação comprimento por largura tem que ser de 2:1, a profundidade tem que ser de 3 a 4,5 metros, e uma inclinação de 45 graus da LUD. Aqui eu coloquei uma fotinha aqui de um biodigestor modelo canadense, aqui ele está aberto, né, não está com a lona por cima, e aqui a gente pode ver o lodo que se acumula aqui com a biodigestão depois de ter ocorrido. Uma característica do biodigestor canadense é justamente essa. De tempos em tempos você tem que abrir ele e fazer a limpeza desse lodo, certo? Então, vamos aqui para um exercício super simples. Dimensione um biodigestor de lagoa coberta para uma granja de suínos com 500 fêmeas. Então, aqui, 500 fêmeas, a gente já está vendo aqui o nosso número de matrizes, né? Que são 500. A gente já sabe aqui que ó, o dejeto apresenta S0 igual a 18 kg metro cúbico. Aqui, S0 é substrato inicial. E no estado da granja, o órgão ambiental considera uma produção de cada matriz como 16,2 litros por matriz por dia, certo? Então, aqui, ó, vamos jogar ali na nossa primeira formulazinha do Q é igual a número de matriz e vezes a produção de dejeto por matriz. Fazendo essa continha muito simples, a gente vai pegar simplesmente o 500 e multiplicar por 16,2. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é com as unidades, certo?
Porque a gente, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar não em litros, mas em metros cúbicos. Então, 16,2 litros vai ser igual a 0,0162 metros cúbicos. É só passar de litro para metro cúbico para a gente, no final, ter esse resultado aqui em metro cúbico, tá bom? E a gente vai ter essa vazão de 8,10 metros cúbicos por dia. Então, a gente sabe exatamente quanto de substrato que está entrando ali por dia no nosso biodigestor. Agora, a gente vai considerar, aqui no nosso probleminha totalmente hipotético, uma carga orgânica volumétrica de 0,5 quilos por metro cúbico por dia. E aplicando isso daqui na fórmula do volume, sabendo da nossa concentração inicial de substratos, multiplicando pelo Q que a gente acabou de encontrar e dividindo por essa carga orgânica volumétrica, a gente vai chegar nessa continha aqui e a gente vai ter 291,60 metros cúbicos. Então, agora a gente sabe a vazão do nosso biodigestor e o volume do nosso biodigestor. Então, o que falta a gente saber? Só o tempo de retenção hidráulica. Olha só que fácil. Então, o tempo de retenção hidráulica, fórmula facinho também, é só dividir o volume pela nossa taxa de entrada aqui, e a gente vai ter que vai ser igual a 291,6 dividido por 8,10. Cortando aqui metro cúbico com metro cúbico, a gente vai ficar só com um dia. Então, igual a 36 dias é o tempo para esse biodigestor começar a ter os seus produtos formados e a gente poder fazer o uso desses produtos, fazer sua retirada e aproveitar o melhor do biodigestor para a gente poder aproveitar seu biogás, para a gente poder ter esses resíduos orgânicos bem tratados, reaproveitados, dando lucro para o estabelecimento, né? Lucro energético e, principalmente, agora, com nós mesmos podendo entender todos esses conceitos e podendo até fazer o dimensionamento do nosso próprio biodigestor, certo? Então, era isso. Muito obrigado pela atenção. Encerro aqui minha aula, só mostrando aqui as referências no final, certo? Então, muito obrigado, gente. Tchau, tchau.